Primeiro, muito obrigado aqui pela participação, né? Essa ilustre participação de duas pessoas tão referência nesse mercado, né? É muito importante ter pessoas desse gabarito aqui num evento educacional que abre as portas para muitos jovens, para muitas pessoas que nem sempre vão ter essa possibilidade. Eu já vou começar aqui perguntando, né, Piva, você é psicóloga, você é pedagoga, socióloga, e como é que você despertou o interesse na área de dados? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada na sua área profissional aí, como é que dados entrou? Ótima pergunta, né? O pessoal pensa que é socióloga, não tem nada a ver com dados. Eu diria que dados veio primeiro, sociologia veio depois, porque na escola eu fazia muita coisa de matemática e tudo mais. Mas eu diria que eu me apaixonei pela sociologia porque tinha dados nos estudos de ciências sociais. Então, em 1800 já havia pesquisas que começaram a levar esses números para de fato interpretar. Então, na minha cabeça, os dados sozinhos não dizem nada, assim como a teoria não diz muito se a gente não tem esse embasamento social por trás. E são quantos anos já atuando com dados? São 12 anos já. 12 anos já, uma jornada considerável. Caroline, pode chamar de Carol? Carol, você já trabalha no terceiro setor e é formada em relações internacionais. Como é que você vê assim, essa transversalidade da área de dados na sua jornada profissional? Conta pra gente como é que foi chegar até esse momento aqui. Legal. Oi, gente. Boa tarde. Bom, eu sou a Carol, eu trabalho numa ONG que se chama Social Good Brasil e eu sou a pessoa de humanas dentro dos dados, né? Então, quando eu fiz a minha faculdade, depois comecei a trabalhar no SGB e me deparei, conheci um mundo de dados e um mundo de tecnologia, e um mundo que a gente começou a olhar para a tecnologia como uma ferramenta que poderia nos ajudar a resolver os desafios da sociedade. Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho que dados não é só para cientista de dados não é só para quem é técnico, mas é para qualquer profissão, qualquer área de atuação que queira gerar mais resultados, que queira tomar decisões mais assertivas, mais direcionadas, enfim, com mais embasamento. Então, acho que hoje, trabalhando no SGB, a gente ajuda primeiro setor, segundo setor e terceiro setor a aplicar dados. Então, para mim, está em todos os lugares e eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho dessa caixinha de que preciso ter feito engenharia, preciso ser uma pessoa tech, preciso ser de exatas. Não. É para todo mundo e quem não está aprendendo sobre isso, tipo, vai ficar para trás, assim. Perfeito. Pegando um pouquinho um gancho nessa fala de que dados é para todos, né? Um jovem hoje, uma pessoa que trabalha na área de arte, no design, na biologia, na educação, ele também pode ser um profissional de dados? Eu diria que, como a Carol disse, precisa ser um profissional de dados. Eu acho que ainda mais com a inteligência artificial vindo como ela está vindo hoje, a gente já escuta falar de salas sem professores, a gente escuta falar de tutores que têm que digitais. E eu acho que a gente está mensurando muita coisa com os dados e a gente nunca viu. Então, a gente sempre teve nota na sala de aula. Exato. Então, e ninguém pensa que isso é dado, mas no fundo a gente estava tomando decisão se a pessoa fica, passa de ano ou fica nesse ano, entendeu? Ou quanto que eu tenho que tirar para poder ficar na média, para não ficar de recuperação. A gente pensa em design e hoje a gente tem designs informacionais, a gente tem jornalistas que têm que usar de recursos visuais para passar dados nas suas matérias. Então, não é mais uma exclusividade de tecnologia, né? Se eu pensar em arte, a gente já tem muita arte sendo feita com inteligência artificial, mas não existe até um estudo de como é a divisão, existe uma padronização da interpretação da história da arte com base nos dados de como os quadros foram pintados. Então, eu acho que é interpretar esses dados, não necessariamente ser uma pessoa técnica que sabe fazer eles, é uma ferramenta importante. Eu acho que também, só complementando, eu falo muito que saber trabalhar com dados, isso não significa saber programar, mas saber minimamente ali ter um olhar crítico, fazer uma análise, enfim, serve para você criar estratégias, solucionar problema e tomar decisão. Isso qualquer profissão, sejam as formais, as informais, as de humanas, as de exatas, todas precisam fazer. Então é uma ferramenta que vem aí e é muito transversal, assim. Muitas das vezes a gente
pensa que determinada função ou profissão ou segmento não tem nada a ver com dados. Vocês conseguem dar alguns exemplos para a gente aqui? Olha, determinada profissão tem tudo a ver com dados, com análise de dados, com tratamento de dados. Que às vezes a gente pensa que a pessoa vai ficar no computador programando, só ali com as planilhas, o Power BI, os dashboards, mas as outras profissões, com experiências que vocês já têm ao longo desses anos. Qual seria um ponto assim que você fala assim, isso aqui é de destaque, que a área de dados gerou um impacto fantástico? Tem algum exemplo assim que possa contar para a gente? Acho que eu posso falar um pouquinho de aplicações no terceiro setor, assim. Então, até trazendo um caso aqui do próprio Rio de Janeiro, tem um pessoal de uma organização que se chama Data Lab, que eles são da Favela da Maré, e eles criaram essa organização que é para construir os dados daquela própria comunidade, daquelas próprias pessoas. Então, eles se depararam com a informação de que 90% do território do Rio de Janeiro tinha saneamento básico, e aí eles pensaram assim, tá, mas mais de 30% do território do Rio de Janeiro são favelas e comunidades. E se favela e comunidade não tem saneamento básico, como que 90% do território do Rio de Janeiro tem? E aí eles começaram a coletar dados ali dentro da comunidade, criaram um projeto que se chama Cocozap, que a galera tirava a foto do saneamento básico, do esgoto a céu aberto, mandava, eles começaram a fazer uma base de dados. E aí eles começaram a contestar a política pública e falar assim, aqui na minha comunidade, na minha rua, não tem saneamento básico. E vocês estão falando que tem. Então, peraí, esses dados não estão tão corretos assim. Então, acho que essa é uma aplicação. A gente está olhando aí queimadas, desmatamento, Rio Grande do Sul com enchentes. Um monte de projeto foi surgindo para a gente poder acompanhar em tempo real como as coisas estão, para a gente saber onde que está sendo desmatado, onde que tem fumaça. Então, acho que todo mundo aí tem desafios ou causas que mexem com o seu coração, independente da que for. Em todas elas a gente pode usar dados para potencializar, escalar, gerar mais acesso, gerar mais transparência em cima daqueles desafios. Então, falando um pouquinho mais de terceiro setor, mas aí a Piva conta um pouquinho mais. Eu acho que, só para adicionar, pensando nessa parte dos desafios climáticos, que eu acho que é um tema que está bastante em voga e a gente deveria se preocupar, quando aconteceu as coisas do Rio Grande do Sul, eles usaram dados ou o jeito que estavam começando a coletar dados em Santos, porque Santos começou a ter muito problema de ressaca de maré e destruir muito a orla de Santos e os prédios e começou a colocar muita gente em risco. E eles começaram a colocar sensores para entender movimentos da água que poderiam ser indícios que ia ter esse problema para evacuar e tudo mais. Estão pensando, estudando, replicar para problemas como o do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que menos pensando aí em terceiro setor, para o pessoal que tem interesse em fazer coisas muito diferentes, existe hoje um pedaço da moda que usa dados, inclusive para essas pessoas famosas que vão em muitos eventos, eles catalogam as próprias roupas para saber que roupas eles já usaram em quais eventos, com quais pessoas. Então existe uma decisão até que algumas pessoas podem dizer banal, mas como mostrar que isso pode estar presente em muitos momentos, né? E aí a gente acha que a gente não usa dados, mas quem tem um relógio digital, a gente está medindo tudo o tempo todo. A pessoa que tem um mercadinho na rua e que vende, ou que vende biju, ou que vende comida, né? Se ela consegue coletar dados e analisar como que está o teu processo, qual que é o produto que eu vendo mais, qual que é o produto que eu vendo menos, isso eu vendo mais no verão, isso eu vendo mais no inverno, isso aqui se eu fizer uma promoção eu consigo aumentar a minha margem. Então tudo isso é análise de dados e às vezes a gente só está vendendo, aí a gente compra o estoque fica sobrando porque a gente não sabe o que vai vender, o que não vai vender. Então, tudo isso é análise de dados, né? É pegar e fazer, você vai comprar comigo? Me deixa seu e-mail para eu poder te mandar uma informação. Acho que tem vários detalhes dentro disso de privacidade, enfim, mas tudo isso é a ferramenta, o olhar analítico de dados ajudando você a crescer desde um negocinho pequeno até um negócio ali que atende milhões de pessoas, né? No próprio evento aqui hoje, né, a cada experiência que você participa, você tem o QR Code digitalizado. Certamente esses dados serão utilizados para definir um perfil e te oferecer alguma coisa no futuro, né? Sim, não é por acaso. E falando nesse essencial, né, a gente que trabalha com educação sempre comenta que a parte de idiomas, inglês é extremamente importante e essencial para um profissional de tecnologia. Para outras profissões, a gente sempre fala, o pacote Office, o Windows é o básico.
tratar dados e entender de dados já também está entrando nesse rol de o essencial para um profissional, correto? Eu diria mais que correto, né? E aí eu não digo porque que as pessoas, reforçando o que a Carol disse, nem é que você precisa ser programador, então eu nem acho que é para a carreira de tecnologia, né? Como você mesmo disse. Mas quando a gente fala de dados, é a interpretação de dados. Eu acabei de falar lá no Palco Elas e eu falei, é aquela matéria que você tem no 7º ano, que é João comprou 5 maçãs, Maria comprou 4 peras, eles gastaram o mesmo dinheiro. E você fica perguntando por que eu preciso saber isso, né? E você precisa saber isso porque você está juntando informações e tirando conclusões, assim como a pessoa da vendinha, de que ela pode vender mais. Então, é a arquitetura do pensamento que você precisa ter para tirar as suas conclusões. Não é necessariamente os dados em si. Eles são um auxílio para que isso fique mais óbvio e menos intuitivo. Porque muitas vezes hoje, se a gente olha para grandes empresas, a gente tem executivos tomando decisões com base na intuição. E quando eles olham os dados, óbvio que grande parte das decisões que eles tomam vai ter um embasamento de dados que faz sentido pela experiência que eles têm e tudo que eles viveram. Mas algumas coisas não têm, e às vezes são coisas muito importantes. E essas coisas muito importantes que a gente precisa parar de ter o viés de confirmação e procurar os dados que só vão dizer aquilo que a gente quer. E para isso eu preciso aprender isso desde pequeno, a como olhar esses dados e poder questionar. Porque se toda vez que eu tive medo de matemática, eu olhar para um número e falar isso não é para mim, eu vou perder informação para o meu crescimento, aprendizado e tomada de decisão. Complementar? Eu acho que também tem um olhar que a gente até vai falar no final e deixar umas dicas aí que a gente preparou para vocês, mas a gente sabe que existe até tem até um nome para isso que é datafobia, né? Então, quem não é muito das exatas até olha e já fala, meu Deus, isso não é para mim. Ou porque aquele conhecimento na escola, você era melhor em português e não em matemática, ou porque às vezes o professor da matemática você não gostava tanto, gostava mais do de geografia, e aí você vai criando um pouco desse teu olhar e se colocando um pouquinho em caixinha. Mas quando a gente pensa hoje, a gente tem um mercado que não adianta mais você fazer uma faculdade e você nunca mais estudar. Então, quando a gente fala de dados e de novas tecnologias, e daqui a pouco de IA e de o que mais vai pela frente, não é só, vou estudar uma vez ou já tenho uma carreira e não preciso me aprofundar, né? Acho que hoje, você ser um profissional que você entende de dados, sendo do marketing, sendo da saúde, sendo da administração, sendo das artes, é um diferencial muito grande. Não só para você se colocar no mercado de trabalho, mas um diferencial competitivo, porque quem tem informação, quem analisa informação vai conseguir crescer mais o seu negócio, ou a sua atuação, os seus projetos, do que quem não consegue. Assim, acho que isso é um fato e a gente vê isso vendo que as maiores empresas do mundo hoje são empresas que o produto delas são os dados, né? As nossas big techs aí, o produto não é a gente se relacionar na rede social, o produto são as informações que estão sendo tiradas dali. Pegando um gancho, Carol, na sua fala, a gente no Senac tem curso de dados, né? E a maioria das pessoas que fazem os cursos voltados para a área de dados não são de tecnologia, né? A gente já vê isso, né? A grande parte ali da área de gestão, administração, tem bastante gente na área de saúde, surpreendente também, tem bastante gente na área de saúde. É um dado que a gente tem hoje em casa. E falando em formação, quando a gente pensa, gostei, me simpatizei com a área, quero me formar, quero trabalhar com isso. Quais são os caminhos que a gente tem? Geralmente o jovem, a pessoa pensa naquela formação tradicional, uma faculdade de 4, 5 anos. É assim na área de dados? Tem essa necessidade de ter essa formação mais tradicional ou tem alguns outros caminhos que a gente pode seguir? Eu não acredito que tem um caminho só para nada na vida. Então, assim, tem o caminho mais tradicional de talvez a pessoa que queira fazer engenharia, computação, sistemas de informação. Então, acho que tem esse caminho se você quer um trabalho mais técnico, mas eu me sinto muito feliz de ter feito uma área específica que foi Relações Internacionais e depois ter aprendido sobre dados e hoje conseguir ser uma profissional de relações internacionais que tem conhecimento de dados. Acho que isso agrega muito. No mercado, a gente não precisa só da galera técnica, a gente precisa da galera que entende as outras áreas para poder conseguir criar soluções de dados tecnológicas, enfim, para as suas áreas de atuação.
Então, acho que tem o caminho mais específico, mas hoje, nossa, gente, tem tanto curso, tem tanta coisa online, um monte de plataforma de curso online. Você consegue fazer curso das principais faculdades do mundo, de Harvard, de MIT, por aí vai, da USP. Tem muita coisa disponível, muita coisa gratuita disponível. E também tem muitas ONGs, muitos projetos sociais que têm formações em tecnologia de forma gratuita para adolescentes, ou para público 50+, ou para mulheres, ou para pessoas pretas. Então, tem dos mais diversos recortes, porque a gente sabe que é um conhecimento que também não chega para todo mundo. Então, é igual inglês e pacote Office. A gente não pode partir de uma premissa que é importante e chega para todo mundo da mesma maneira. Não. Então, por isso que tem tanta gente atuando para isso. O SGB atua para isso, né, que é a organização que eu faço parte, democratizando esse acesso, esse conhecimento. A organização da Camila Schutt, que palestrou aqui anteriormente, também trabalha um pouquinho nesse espaço. Então, eu vejo assim, que tem muitos caminhos. Eu acho que a parte importante de reforçar é o que você disse, é criar repertório. Então, não é só fazer o curso de dados que te gera repertório. E quando você me fala, tem um monte de gente da saúde que está procurando isso, é justamente porque a gente precisa parar de olhar o técnico, então pensar na formação técnica e pensar um pouco de como que você vai usar isso para a sua vida, né? Então, tem os dois caminhos. Existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. E se eu penso numa pessoa de formação médica, também é outro lugar que a gente esqueceu de quantos dados já tinha, porque quantos exames você não faz antes de chegar num diagnóstico? Quantos números não tem ali, quantas informações não são dadas? Então, no fundo, as pessoas que estão querendo trabalhar com dados, ou esse público específico, ela já tem uma base, ela só não reconhece que aquilo sempre fez parte do dia a dia, né? E aí, falando sobre formação, eu fui me formar pedagoga muito tarde, porque eu fiz outros 6 cursos de ensino superior antes, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu estudei matemática, mas estudei jornalismo, estudei design, porque tudo isso me forma em repertório e cria essa unicidade de alguém que consegue hoje, né, juntar dados com história, com design, com informação visual. E aí são tantas carreiras que a gente tem para seguir que não existe mais a caixinha da engenharia, do médico, do arquiteto. Então fica muito mais fácil você percorrer vários caminhos. E quando a gente fala de análise, tratamento de dados, a gente geralmente pensa ali numa pessoa mais crítica, né? Qual é a importância desse pensamento crítico para quem deseja trabalhar com dados, Piva? Eu diria que pensamento crítico precisa todo mundo. Eu diria que uma criança de 7 anos tem pensamento crítico, porque ela chega para você e pergunta: pai, por que o elefante tem uma tromba? Aí você responde alguma coisa aí, mas por quê? Aí responde alguma coisa, mas por quê? Você fala, vai procurar, pelo amor de Deus, que eu não sei responder. Então, eu acho que a gente naturalmente nasce com esse pensamento crítico e a gente é tolhido de alguma forma de ir atrás das informações. Então, quando a gente está atrás do pensamento crítico no adulto, eu acho que o pensamento crítico pode vir de outras formações. Eu tive um chefe que trabalhava com dados, que era quem me orientou a aprender dados e tudo mais, e ele fez relações internacionais. E ele olhava os meus números e falava, mas isso está incoerente. E eu ficava, mas você nem olhou os números. Então, era tipo a informação que eu estava tirando daquilo, mesmo ele sem ter o conhecimento, por ele ter o repertório crítico daquilo, ele conseguia somar as informações e conseguiu fazer uma avaliação objetiva. Acho que a Piva trouxe um pouquinho do olhar profissional, vou trazer um pouquinho do olhar pessoal. Porque eu acho que pensamento crítico não é só para a gente como profissional, né? É para a gente como cidadão, como alguém que está vivendo no mundo também, né? Então, quando a gente está falando de tecnologia, a tecnologia, os dados, a inteligência artificial, enfim, tá aí, veio para ficar e ela pode ajudar a gente a resolver diversos desafios que a gente tem, mas ela também está trazendo uma série de desafios junto com ela. Então, é fake news, é manipulação de informação, é deepfake, que são aqueles vídeos montados hiperrealistas. É uma série de desafios que a gente está tendo. E a gente também tem um papel cidadão de saber lidar com isso.
porque senão é o golpe que a gente vai receber pelo WhatsApp. O nosso papel de se a gente tem aquele conhecimento, como a gente educa os nossos, a nossa família, porque é o seu avô que vai receber, é o teu filho que está ali acessando o TikTok e vendo um monte de conteúdo super desafiador, eu diria. Então, acho que pensamento crítico é algo que a gente precisa desenvolver como sociedade, é algo que ainda pode ser muito trabalhado nas nossas escolas, na educação, mas é algo que a gente também desenvolve estudando, tendo vivências, conhecendo pessoas diferentes, lendo livro, né? Não ficando só na internet, acho que tem muito espaço fora da internet para a gente ir criando esse repertório, como a Piva trouxe. Assim. Perfeito. E pegando um pouco essa linha de pesquisar, você já deu algumas dicas aqui, né? A gente tem um público que está assistindo e muitas das vezes esse jovem, essa pessoa enxerga isso de uma maneira muito distante, está muito distante da realidade dessa pessoa, né? A área de dados para ela ainda é muito nebulosa, né? Qual dica que vocês poderiam dar, né? Por onde iniciar? Por algum projeto, por ONG? Tem algum caminho, algumas dicas que vocês possam dar para o nosso público aqui hoje? Carol faz isso diariamente, trazendo essa informação. Eu acho que a Carol trouxe algumas referências de onde se começa, mas, sinceramente, eu acho que o caminho natural para os dados é a curiosidade. Tá? Então, a gente vai acabar chegando num momento em que essas pessoas vão ter acesso aos dados. E aí pode ser que seja na escola, como eu falei, com esse ensinamento da matemática que a gente dissocia dessa realidade de dados ou de pensamento crítico ou de como você vai usar isso no futuro. Mas, ao mesmo tempo, se hoje você começar, estiver no TikTok lá e for pesquisar cada vez mais sobre os seus joguinhos, hoje existe toda uma estratégia por trás de como você monta o seu time e faz, e que caminho você usa, ou quanto você gasta de moedas para comprar uma roupinha. E tudo isso são estratégias de dados, e o jeito de trabalhar com isso é, como a gente diz, né? As pessoas próximas que conhecem que o mundo é de dados, é mostrar, olha, isso aqui que você está fazendo já é dados. Você, youtuber mirim, você já está trabalhando com dados porque você está trabalhando com as suas visualizações, com seus acessos, com seus cliques. Então, é mostrar que no fundo já está mais presente do que as pessoas realmente percebem, do que, de fato, criar um caminho de aproximação ou de conscientização mais profundo e grande. É conhecer, né? O dia a dia, né? Eu acho que também eu falaria de fazer cursos, assim, eu adoro fazer curso, tenho vários que ficam lá e ainda não estão concluídos, mas vários eu faço, porque eu acho que também, como várias das áreas que a gente tem de estudo, a área de tecnologia ou de dados ela é muito ampla. Então, você pode entrar e você pode ser um especialista em visualização de dados. Você pode ser um programador, você pode ser uma desenvolvedora, você pode ser uma estrategista. Então, acho que começar ali aos pouquinhos para entendendo qual que é o teu caminho. Assim, eu acho que é um pouco diferente da faculdade, ou que algumas pessoas podem fazer isso, né? Mas muitas vezes a gente acha que vai entrar na faculdade e daí aquilo vai definir as nossas vidas para o resto da vida. Então, é aquele curso e não dá para mudar mais. E muitas vezes, quando você começa a entrar nesse mundo, você vai vendo muitas possibilidades, aí você fala, nossa, tem muito caminho aqui, esse mercado está mais em ascensão, tem mais vaga, tem mais possibilidade. Acho que no SGB a gente trabalha com muitos públicos e é muito legal, assim, ver desde o adolescente olhando e falando assim, cara, eu quero trabalhar com isso porque talvez o meu sonho é trabalhar numa empresa internacional e ali é um bom caminho. Mas também a gente faz turmas para público que tem mais de 50 anos e ver essa galera falando, olha, eu trabalhei 20 anos na mesma empresa, fui demitido e assim, não estou conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. E então vou estudar dados, que é uma nova coisa que está surgindo aí para eu conseguir voltar. Ou fiz tecnologia da informação 1000 anos atrás e como as coisas mudam, né? Acho que é também um espaço que evolui muito rápido. Então, sei lá, inteligência artificial, que a gente fala hoje, daqui a 3 semanas já mudou completamente, então não pode parar de estudar. Acho que a dica é não pare de estudar, comece, vai indo. Eu acho que o que me fez pensar uma coisa quando a gente fala de dados, a gente voltou muito para a tecnologia, mas de repente me veio à cabeça que
Tem gente que é economista, trabalha com muitos dados. Tem gente que é estatístico, que obviamente trabalha com muitos dados. Mas é o pessoal de contabilidade, de administração, vai para esse caminho. Eu fiz jornalismo em algum momento e eu tive aula de estatística durante esse período porque já mostrava que estava aí. Então eu concordo muito com a Carol que estudar é o caminho para tudo, mas quando eu falo a curiosidade é o estudar informal, né? É quando você vai usar as inteligências artificiais para buscar por que a tromba do elefante é daquele jeito e tem os negócios do lado. Então é quando você incentiva esse estudo, seja ele formal por uma faculdade, seja ele formal por um curso determinado, feito e planejado, seja ele por a pessoa ir se interessando por um livro e pesquisando cada vez mais. Então eu acho que o caminho é talvez incentivar a curiosidade. Mas até, eu não sei se a gente passou o slide, mas Tem um slide aí, se puder colocar com QR Code. a Piva fez uma página maravilhosa para a gente deixar aí para vocês, que a gente deixou vários links de vários cursos gratuitos. Então tem cursos que são para meninas, tem cursos que são para adolescentes, tem cursos para todos os tipos de pessoas, majoritariamente cursos gratuitos, mas tem dica de leitura, dica de coisas para fazer. No SGB a gente tem uma autoavaliação, que é um teste que você faz e que você sabe como que está a tua fluência em dados nas diferentes competências. Então é um bom caminho para saber o que está bom, o que precisa melhorar. E aí tem vários conteúdos, acho que está dentro do teu site, que tem outros conteúdos também para o pessoal já ir fuçando e já ir encontrando. E tem os nossos contatos também, né? A gente fica aí à disposição. Super dica aí, gente. Eu acessei, vale a pena. Várias dicas aí, várias possibilidades. Eu acho que se você se encantou um pouquinho com a área de dados, experimenta, né? Eu costumo falar para os alunos, eu tenho dúvida se eu quero atuar em determinada área, faz um cursinho curtinho de 40 horas, de 60 horas, experimenta. Vai que você se encanta e se aprofunda naquela área. Temos alguns minutinhos finais, queria dar a palavra final aqui, as considerações finais. Piva. Eu acho que pensando nas as minhas considerações finais para quando a gente está falando de trabalhar com dados, eu acho que eu falei tanto aqui que eu fiquei meio sem palavras, mas pensando aqui no caminho que a gente quer fazer e nos desafios que a gente quer ter, eu acho que eu falei um negócio que é perguntar o porquê. Então, eu acho que eu queria perguntar tantas vezes porquê aqui para a Carol, do caminho que ela foi, ou das coisas que a gente até chegou a conversar antes de tudo o que a gente está falando aqui, porque a gente queria entender, porque a gente queria entender mais para quantos caminhos diferentes a gente poderia ir. Então, eu acho que reforçar que o lado de dados tem muitos caminhos possíveis e que se você ainda não encontrou o seu, é isso, conversa com a pessoa do lado. Você pode conversar até com o ChatGPT, se vocês quiserem. Eu acho que ele, inclusive, é uma ferramenta ótima de diálogo. Então, a gente tem medo com dialogar com outras pessoas, mas dá para perguntar lá quais são os cursos, dá para perguntar quem são as referências, dá para perguntar o que eu faço, o que eu sei, o que eu não sei. Então, dá para investigar de várias formas para fazer isso. Mas mais do que qualquer coisa quando você olha para si, quantas coisas no seu dia a dia já não são permeadas por dados e você só não vê. Acho que o que eu queria falar é que tem uma frase que eu tinha pensado antes de trazer na hora que eu fosse me apresentar, esqueci, me empolguei, vou trazer agora, que é uma frase da Brené Brown, que ela é uma, enfim, estudiosa muito maravilhosa, e ela fala que histórias são dados com alma. Então, acho que no meu lugar de pessoa de humanas, eu gosto de olhar para os dados e para a tecnologia não para transformar pessoas em números, mas para transformar números em pessoas, né? Então, para que aquele númerozinho lá na fila do SUS, a gente entenda que aquilo é uma pessoa. Para que aquele aluno que só é um código, a gente entenda que aquele é um aluno que tem desafios em casa, que às vezes está ali com aquela nota baixa, não é porque não quer estudar. Então, que os dados nos ajudem a entender melhor os desafios, a entender melhor as pessoas, ao invés do contrário, a gente só pegar e transformar as pessoas em número e ser tudo uma filinha ali de produção. Então, acho que eu trabalho muito nessa linha e para isso, para que a gente, enquanto sociedade, seja mais consciente com relação a esses pontos. Perfeito. Muito obrigado pela Obrigada. participação de vocês. Um Tenho prazer. certeza que abrilhantou muito o nosso painel.
mais esse evento aqui nesse ano, o Senac Rio Summit, e com certeza impactou a vida de muita gente que está assistindo agora e que vai assistir, porque vai ficar gravado. Né? O público aqui, muito obrigado também. As redes sociais estão aí, pessoal. Se quiser bater um papo, tenho certeza que ambas vão ter o maior prazer em responder. Sim, claro. Não? Obrigado, gente. Um ótimo evento. Obrigada, gente.